Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre o Carnaval. Achamos interessante interrompermos um pouquinho o nosso estudo sobre o Sermão da Montanha, por ser essa festa muito popular no nosso país e porque ela é diametralmente oposta a tudo que a doutrina espírita fala, né? Já que a nossa doutrina nos convida a nos vermos como espíritos imortais, a nos vermos como espíritos que devemos privilegiar o lado espiritual em detrimento do lado material. Muito embora a matéria seja muito importante, porque enquanto nós estamos encarnados, nós também nos desenvolvemos em termos intelectuais, em termos morais, em termos dos nossos relacionamentos interpessoais e etc. É importante que a gente entenda que o Carnaval é uma festa tipicamente voltada aos prazeres materiais. Ele não teve origem no Brasil. Ele remonta à mais remota antiguidade. Já estava presente lá na Babilônia, entre os egípcios, entre os gregos e os romanos. Essa festa é uma festa tipicamente pagã e tem como objetivo a entrega a todos os prazeres do corpo. Então, nessas festas, as pessoas se entregavam às mais exageradas orgias, à bebedeira, ao vinho. Tanto é que ela é associada a Baco, a Dionísio, que são deuses do vinho. Só por aí nós já podemos perceber que não é uma festa que a doutrina espírita assina embaixo. Encontramos um texto que é do Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, que vai falar sobre o Carnaval. E nesse texto, o Emmanuel afirma que nenhum espírito equilibrado pode fazer apologia da loucura generalizada que ocorre no Carnaval. Ele também vai dizer que após o advento do Espiritismo, quando nós vamos nos entender como espíritos imortais, nós não podemos nos entregar, ou não devemos nos entregar, a esse tipo de festividade. Ele também vai dizer que essas festas, elas são contrárias ao progresso espiritual, devido à licenciosidade que as caracterizam. E que quando nós nos entregamos a esse tipo de prazeres mundanos, nós não fazemos ideia do que vamos colher lá na frente. São momentos de indisciplina sentimental, diz o Emmanuel, e que dão largo acesso às forças trevosas, quer dizer, espíritos inferiores se aproveitam da licenciosidade, da indisciplina dos encarnados para influenciá-los e incentivá-los a que se entreguem realmente aos maiores absurdos, a bebedeira, as drogas, ao sexo desvairado que acontece nessa ocasião. E o Emmanuel diz que depois que o espírito, que o ser humano se entrega a esses desvarios, ele vai precisar reparar tudo aquilo que a sua escolha, a insanidade, redundou. E ele vai fazer uma crítica aos governos e às administrações que colaboram para que essas festas ocorram, onde há investimentos vultosos enquanto a população passa fome, a população está necessitando de investimentos na área da saúde, na área da educação, na infraestrutura,
e os governos investem nessas festas que passam e a população continua vivenciando situações de miséria. Aí ele diz assim: ao lado dos mascarados passam os doentes, os cegos, as mães aflitas, né, todo tipo de sofrimento. E ele faz uma pergunta: por que não transformar o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e sofrem? É uma pergunta que ele faz. E daí ele faz um convite aos espíritas a colaborarem com essa modificação da mentalidade que ainda vige entre nós, onde nós nos entregamos a esse tipo de atividade carnavalesca. E ele diz assim: para que possamos reconstituir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. Quer dizer, ele coloca para os espíritas, uma responsabilidade no sentido da reeducação das almas, a reedificação dos costumes, quer dizer, modificação dos costumes que ainda nos leva a comemorar o carnaval com essa característica de festa pagã. E aí ele vai dizer que uma sociedade que se entrega a todo tipo de excessos que caracterizam o carnaval, ela, ao contrário de poder ser considerada uma civilização adiantada, ela, na verdade, se dá um atestado de miséria moral. Então, esse é o texto do Emmanuel. Fiz um apanhado geral desse texto, mas que me parece um texto bastante pertinente quando nós vemos que realmente o que acontece no carnaval são excessos já incompatíveis com a evolução do espírito imortal. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.